Bem-vindos a mais um vídeo, pessoal. Antes de mais nada, pessoal, eu vou pedir para vocês já humildemente, como diz o meu amigo Giva, tá? Que vocês deixem um like para nós lá no canal, curtam, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal, principalmente. Os nossos canais são novos, nós precisamos de inscritos. A melhor forma de vocês contribuírem conosco no momento é fazerem a sua inscrição e deixar o seu like para nós, tá? É muito importante para nós, tá? Os nossos canais são pequenos, extremamente pequenos, tá? Nós estamos começando no YouTube e nós estamos tentando entregar um bom trabalho para vocês, tá? Nós passamos informações mecânicas, tá? Informações técnicas de como fazer o serviço na sua própria casa, como os nossos outros canais fazem, tá? Inclusive você revisa, e também nós damos notícias aqui como outros portais aí que dão notícias do mundo automotivo, e nós damos essas notícias e agregamos mais algumas notícias para vocês. Por quê? Porque nós queremos manter vocês bem informados, não só com a parte mecânica, tá? Na parte técnica e na parte das notícias também do mundo, que é muito importante para vocês, tá? Um cidadão bem informado é um cidadão, sabe, que não vai ser passado para trás aí, tá? Por qualquer um. Isso aí é muito importante para todos nós. Sabemos o que está acontecendo ao nosso redor. E nós vamos falar hoje sobre a inauguração da fábrica oficialmente, tá? Da BYD lá em Camaçari, na Bahia, tá? O presidente Lula esteve no evento, inclusive o presidente mundial da BYD, e essa inauguração veio bem a calhar para a BYD no momento, tá? Eles passam aí por um grande sufoco, tá? No mundo, porque foi revelado aí uma pesquisa, ou foi dado algumas declarações por uma das executivas da BYD e também da GWM, que fala do grande problema que tem, da falência das fábricas dos carros elétricos aí, que pode acontecer na China até 2030. Nós, inclusive, pessoal, há alguns meses atrás nós fizemos uma matéria sobre isso aí, falando sobre essa provável falência que poderia acontecer das fábricas aí. Só que veio à tona só agora que o pessoal está falando realmente, mas nós tínhamos antecipado aqui no canal sobre isso aí também, tá? Nós antecipamos sobre esse assunto aí, tá? Isso aí atinge... Quando essa executiva da BYD falou sobre esse assunto, ela estava falando principalmente das outras fábricas menores que tem na China, tá? Que fabrica carros elétricos. Ao todo, são mais ou menos 115 a 120 fábricas que fabricam somente veículos elétricos na China. É muita fábrica, tá? E o mercado não é tão grande que no maior consumo aí. O carro a combustão tem o maior consumo ainda na China, tá? E no mundo também. Então, tem muitas fábricas, tá? Mas por que existe isso aí? Existe por causa do subsídio do governo chinês. Os chineses estão extremamente adiantados ou avançados na produção do carro elétrico, tá? No mundo hoje eles detêm a melhor tecnologia para fabricar esses carros, e também os materiais mais sensíveis na fabricação das baterias. Eles são líderes mundiais em produção de terras raras, que são alguns componentes que vão nessas baterias. E tudo isso aí influencia para quê? Para que eles tenham a liderança em fabricação de baterias, de semicondutores e tudo mais, tá? Tanto é que vocês se lembram quando teve a pandemia, que teve várias paralisações aí em algumas fábricas no mundo todo por falta de semicondutores. E quem fabricava esses semicondutores? A China, justamente por causa da tecnologia deles. Eles investiram muito dinheiro nisso aí. Eles têm também o domínio das terras raras, dos minérios sensíveis para a fabricação de baterias e semicondutores, assim como outros componentes aí que eu não vou tocar agora, mas vou fazer um vídeo mais completo para vocês sobre isso aí, tá? E isso aí está causando muita discussão no mundo, inclusive, tá? As novas tarifas do Trump, inclusive, foi por causa do controle da China sobre esses minérios, tá? Pessoal, quando nós estamos falando sobre as terras raras, é principalmente sobre a forma de purificar essas terras, de transformar isso aí em minérios realmente valiosos. A China detém a tecnologia hoje para a produção dessas terras, do desenvolvimento dessas terras, para fazer alguns minerais aí para a produção de foguetes, de aviões e semicondutores. Os americanos não
não têm essa tecnologia ainda em mãos ainda tão avançado quanto os chineses. Os chineses passaram décadas investindo aí na tecnologia para trabalhar em cima desses minérios, para transformar isso aí realmente em ligas de aço metálicas, ou então em alguns componentes ou então alguns minérios para quê? Para se reforçar essas ligas de aço, tá? E para fabricar alguns também componentes eletrônicos. Mas voltando à fábrica da BYD, essa fábrica promete criar aqui no Brasil até 20 mil empregos, tá? Hoje essa fábrica tem produção para 150 mil veículos, tá? E a tendência daqui a alguns anos chegar a 300 mil veículos. Mas tudo são projetos, são planos ainda praticamente, pessoal, porque nem fabricar os carros ainda eles começarão aqui no Brasil. Eles vão montar esses carros ainda. Esses carros são importados da China, hoje está tudo encaixotado, a maior parte, e serão montados aqui no Brasil. Só uma pequena parte será fabricada aqui ainda. Para vocês terem uma ideia, estão montando inclusive até alguns contratos, alguns convênios com alguns fabricantes de autopeças aqui no Brasil, que eles não têm isso aí ainda, tá? E eles não vão fabricar nenhum carro, não vão estampar carro, não vão pintar carro aqui no Brasil ainda. Esses carros vão ser trazidos todos encaixotados e vão ser montados aqui. A previsão é para ter até o ano que vem, no final do ano que vem, eles comecem a fabricar esses carros aqui com estamparia e solda, tá? Aí produção de motores, tudo mais, isso aí vai demorar mais um pouco. Então é um carro que é nacional, mas não é tão nacional assim, tá? Esses carros vão ser praticamente todos importados. E isso aí está causando muita discussão entre as montadoras nacionais, porque as montadoras nacionais fabricam os carros aqui, então eles têm um preço muito maior com a mão de obra e também com os impostos do que o carro importado praticamente. Isso aí está influenciando muito hoje na venda de carros da BYD. A BYD consegue fazer preços nos carros extremamente competitivos. Por quê? Eles levam muita vantagem lá no país deles, na China, porque eles têm muito subsídio, e levam vantagem aqui também porque eles não têm uma mão de obra tão cara quanto tem as empresas que fabricam aqui no Brasil. E os impostos também de quem fabrica aqui no Brasil são muito mais caros do que essas empresas que contam com alguns subsídios, inclusive aqui no Brasil, para importar esses carros. Então, são notícias aí que a mídia aí geralmente não fala, tá? Mas que acontece muito aqui no Brasil. As montadoras chinesas estão tendo algumas vantagens que as montadoras nacionais não têm. Por isso, tanta reclamação. Por quê? Porque eles estão ganhando muito mercado devido aos preços mais baixos, que tem alguns casos chegam até 40%, tá? Até 50% em alguns casos, tá? Então, os caras conseguem fazer preço mais baixo do que as montadoras tradicionais e conseguem vender também um produto tão bom quanto, porque os carros chineses hoje são tão bons quanto os carros ocidentais. E tudo isso aí está contando para a BYD ter um grande crescimento aqui no Brasil. Coisa que o seguinte, que eles estão perdendo até na Europa, por exemplo, devido ao aumento de impostos para os carros importados ou para os carros elétricos lá, e também por quê? Porque na Europa tinha muitos subsídios para você comprar um carro elétrico. Hoje não tem esse subsídio, então eles perderam o mercado também lá, de certa forma. Mas hoje eles são líderes em veículos elétricos na venda, principalmente na Alemanha, tá? Pessoal, o importante é o seguinte, a fábrica, voltando à BYD, a fábrica está inaugurada, tá? A previsão é criar até 20 mil empregos aqui, tá? E fabricar no topo aí até 600 mil carros aqui anuais. Então é uma grande notícia para o setor automotivo, né, brasileiro. Claro que nem todo mundo está feliz com essa inauguração, porque com certeza os concorrentes não estão felizes. Mas o consumidor, de certa forma, está feliz porque vai ter mais uma montadora aqui no Brasil, vai ter mais uma opção. Isso aí não quer dizer que nós teremos carros baratos como se tem na China ou se tem no Ocidente, no primeiro mundo, na Europa, ou nos carros, ou com os carros americanos. O carro brasileiro é muito caro, tá? Para nós aqui no padrão brasileiro continua muito caro, porque impostos altíssimos e mão de obra altíssima para os fabricantes. Não porque paga um excelente salário, não é isso aí. Altíssimo porque a carga de impostos sobre o empresário e sobre o funcionário é muito grande. Então isso aí torna a mão de obra e o preço aqui para fabricar esses carros muito alto. Então as montadoras nacionais estão perdendo com isso aí. A análise de hoje foi isso aí, pessoal, ou a notícia. Espero que vocês curtam, comentem e se inscrevam no canal. A sua inscrição é muito importante para nós, tá bom? Valeu! Se você gostou, então se inscreva no canal.